protagonista! Eu tô de volta! Juliana Góes aqui, à frente desse episódio, que é esse lugar seguro e quentinho pra gente, às vezes, dar umas boas risadas ou dar umas boas choradas. E na vida, meu bem, no protagonismo, na inteligência emocional, na saúde mental, é isso. Você vai, às vezes, precisar dar umas boas risadas e umas boas choradas, e que a gente possa fluir por entre esses universos das emoções, não é mesmo? Eu tô aqui hoje refletindo sobre o tema desse episódio, porque, na verdade, minha amiga, o que eu sinto é que poderia mudar o nome do podcast para Casos de Família. Vai virar uma novela isso daqui. Mas eu não sei o que aconteceu comigo, se são os 40 anos chegando, ou se é pura fase do meu ciclo feminino, se é a lua, se são os astros, ou se é pura casualidade. Que eu entrei tanto nos temas de família, relações e convivências, mas eu sinto que eu preciso contar um negócio para vocês, porque eu rompi os paradigmas, né? No último episódio eu acabei contando uma história na íntegra que eu nunca tinha relatado antes, eu já tinha falado muito por cima, que foi da história da rejeição na minha vida, né? E como que hoje eu tô num lugar em que eu lido muito melhor, em que eu entendo a minha história, a história da minha mãe, a história da minha avó, e procuro encerrar alguns ciclos aqui. Então, se você perdeu esse episódio, recomendo que após ouvir este, tá? Não vá embora, que você vá simplesmente até o episódio anterior, que vai estar ali como o primeiro da lista para você, e possa fazer o bom uso deste conteúdo para você se libertar também, tá? E o que acontece, gente? Eu tava aqui pensando, a gente falou sobre rejeição, certo? E ontem aconteceu um negócio muito engraçado, não sei se é engraçado, na verdade, é que a gente tem mania, né, de quando acontece alguma coisa sensível, a gente fala, ai, aconteceu um negócio engraçado, mas não é engraçado. Eu estava aqui no escritório, daqui a pouco a Lívia falou, Ju, você tem o contato do fulano de tal? Eu não posso falar o nome. Esse eu não tenho autorização para falar o nome. Tem o contato do fulano de tal? É uma pessoa da minha família, tá, gente? E vamos dar um nome pra ele, gente? Qual vai ser o nome do personagem? A gente pode inventar um nome agora. Jorginho. Ai, gente, tá bom. A gente vai contar a história do Jorginho, tá? Então, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ok? Nessa telenovela de hoje, nessa podnovela de hoje. Então, é a história do Jorginho, da Juliana e de rejeição familiar. A Lívia falou, você tem o contato do Jorginho? Eu falei, bom, tenho, mas eu não falo com ele há muito tempo. E realmente tem o Jorginho na minha família, que eu não sei ainda te explicar o que é que eu sinto sobre isso, mas é uma pessoa da minha família que simplesmente não fala mais com o resto da família. E aí, vira e mexe, a gente procura entender o que é que rolou, daí eu fico ali, às vezes problematizando, divagando. Por quê? Diferente do episódio anterior em que a gente falou sobre a importância de ter conversas difíceis e sentar com algumas pessoas na mesa, tem pessoas que vão sair da sua vida sem muita explicação. E aí você vai uma vez tentar, 2 vezes tentar, você vai procurar acessar essa pessoa, entender, abrir espaço para vocês conversarem, mas tem gente que sai da sua vida e se torna inacessível. E aí eu me pergunto, até que ponto é realmente um protagonismo você insistir naquela relação de alguém que não quer mais se relacionar com você? E eu tenho essa pessoa na minha família, que a gente nomeou carinhosamente de Jorge. Isso me machucou muito. Quando eu falo pra vocês que eu não sei o que eu sinto, é porque parte de mim vem com emoções desconfortáveis. Então ontem eu até chorei um pouco de pensar nessa situação. Parte de mim vem através do ego falando, deixa pra lá, essa pessoa perdeu você. E uma outra parte de mim não sabe o que acha. E tem, gente, acontece na nossa vida, tem em muitas famílias situações difíceis assim, e que a gente não consegue entender, não consegue explicar. E o que acaba acontecendo? A gente se vê no lugar de culpado. Então, por muito tempo eu me vi culpada por essa situação ter acontecido, mas eu parei para pensar, poxa vida, se alguém escolhe sair da sua vida, você se sente culpado, o que você faz?
você vai atrás, você procura, você tenta, se dá uma chance, mas a pessoa não te devolve a chance. E daí a gente conclui aquela pergunta, até que ponto vale a pena? Será que não é melhor a gente acolher que as coisas são assim, que tem pessoas que têm desafios com relacionamentos? Às vezes somos nós a pessoa que tem desafios com relacionamento, mas o quanto que é válido você insistir numa relação porque você ainda sente falta, porque você tem algum egoísmo, você queria essa pessoa pra você, você queria que essa pessoa gostasse de você, e ela não quer estar na sua vida. Será que é se humilhar? Será que é se rebaixar? Ou será que realmente é você insistir em algo que pra você não deveria ter acabado? E até que ponto que a gente insistir nessa pessoa voltar realmente faz com que ela volte, realmente faz com que ela queira estar do nosso lado? Então, nossa, gente, tem muita gente que me escreve passando por relacionamento afetivo assim. Ou precisando encerrar um ciclo, ou a pessoa que já tá com um pé ali, outro pé fora da relação. E essas pessoas me pedem aconselhamento, daí eu me imagino nessa situação com alguém da minha família. Não é um relacionamento afetivo, é um relacionamento familiar. E muitas vezes eu fiquei sem resposta sobre esse assunto. Mas o que eu entendo hoje, a partir até dos temas que a gente trabalha aqui, espiritualidade, saúde mental, inteligência emocional, a gente tem que ter o discernimento. O discernimento e a temperança, porque senão a gente fica emotivo demais. E esse fluxo demasiado de emoção pode bagunçar ainda mais a nossa cabeça e a gente não vai conseguir apurar os fatos como eles são. E a gente tem que saber colocar um limite saudável, senão a gente vai ficar sofrendo para sempre, se culpando para sempre porque uma pessoa não quis estar mais do teu lado. E será que, de repente, é um convite para a maturidade de entender que, beleza, eu não vou ocupar esse espaço, eu não sou a pessoa para ocupar esse espaço. Um relacionamento tem que ter essa via de mão dupla, tem que ser mútuo o desejo de seguir juntos. Seja alguém da tua família, seja um amor que de repente está partindo. E a gente quer aprisionar as pessoas. Então eu saí desse lugar de querer, de insistir, de querer chamar, de perguntar, de mandar mensagem, de não ser respondida. Mas aí eu vou ficar me culpando por ter tentado? Não. Eu fiz o que eu pude. E chega uma hora que a gente tem que largar a mão mesmo desse controle. Não dá pra gente controlar as pessoas, não dá pra gente controlar quem vai querer estar do nosso lado. Infelizmente. E daí quando a Lívia veio e perguntou, você tem o contato do Jorginho? Eu falei, tenho. Ah, porque precisam falar com ele sobre um determinado assunto e não estão conseguindo. Você quer me passar o contato? E eu falo, porque ela sabe da situação. Aí eu falei, não vou te passar o contato. Eu vou escrever pra ele. E eu escrevi. Oi, como vai? Tudo bem? Olha só, recebi essa mensagem. Posso passar seu contato? Aí a pessoa me respondeu, rápido até. Na minha palestra eu falo que a minha família tem um traço curioso. Sabe aquele tipo de pessoa curta e grossa? Curta e grossa. A pessoa é direta, é reta, é prática, pragmática. Essa não é a minha mãe. A minha mãe é curta e fina. Ela é reta, direta, elegante, educada. Mas é uma mulher de poucas palavras. E essa pessoa da família também. Aí eu recebi a resposta curta e fina. Quem é o contato? Porque era assim, era um contato querendo falar com ele sobre um evento. Quem é o contato? Qual é o evento? Foi essa a resposta que eu recebi. Tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Dane-se. Mas recebi a resposta. Vou te encaminhar a mensagem que eu recebi, é aqui, aqui, aqui. Aí depois, assim, já entrei em contato com o evento. Só. Minha amiga, o que você faria? Você leva pro teu lado pessoal. Você chora as pitangas. Você fica com raiva. Você quer questionar a pessoa. Que falta de educação, que não sei o que lá. Eu já, beleza, respondeu, tá ótimo. Não quer se relacionar. Então você vai recebendo umas confirmações.
E eu acho que se a gente tem noção do nosso próprio valor na vida, a gente entende, sim, e isso deixa de ser aquele lugar do ego, da ira, da raiva que fala, eu quero me vingar, tomara que essa pessoa se ferre, não é isso. Mas se você tem noção do seu valor na vida e alguém escolheu sair da tua vida e você não estava preparada para isso, meu bem, olhe para dentro, se dê o seu valor e entenda um encerramento de ciclo, sem ficar se colocando no vitimismo, sem ficar achando que você é uma pessoa horrível, que você não merece, sem colocar o problema em você. Na maioria das vezes o problema não é você. E isso talvez te traga algum alívio para você ter coragem de seguir em frente, para você ter a iniciativa de seguir em frente e entender que talvez seja um livramento mesmo e talvez apareça alguém melhor e talvez não apareça ninguém. Mas talvez isso te convide a ser melhor para você mesma, se dando o devido valor e entendendo que sim, as pessoas vão sair da nossa vida. E muitas vezes, quem que vai perder? São elas que vão perder você, enquanto você se der valor. Porque se dando valor, você se transforma numa pessoa melhor. E se dar valor, não é colocar uma coroa ou rei no umbigo, não é inflar o seu ego. É saber que sim, você merece, você é capaz, você merece ser amada, você vai conseguir seguir em frente, isso vai passar. Mas enquanto você habitar o lugar de vítima, meu bem, é difícil sair do lugar. E daí eu queria contar esse assunto para vocês, porque o que aconteceu? Depois que você se organiza nas emoções, toca a vida, vem lá uma emoção do nada. Mas será que eu deveria ter falado mais alguma coisa? Será que eu deveria ter perguntado um pouco mais? Ou será que eu deveria ter escrito? Sinto sua falta. Mas será que eu sinto mesmo a falta? Então, esse movimento de você se compreender nas nuances das suas emoções e entender o que é o seu ego, o que é o seu coração, o que é a sua mente. Por quê? Vamos lá. A mente julga pra caramba. A mente, ela quer contar 1000 histórias, ela quer sair, às vezes, do lugar da autorresponsabilidade. O ego, nossa, ele vai querer pintar essa pessoa, crucificar essa pessoa, ele vai te colocar num lugar assim de arrogância, num lugar de egoísmo, e você às vezes não é nem capaz de ver a situação como um todo, porque você está focada no teu umbigo. E o seu coração, provavelmente o seu coração, ele vai te falar o que é certo nessa situação. Partindo do princípio de que toda história tem 3 lados, o melhor que você pode fazer é ouvir o seu coração e entender qual lado o seu coração está dizendo que é. E aí você segue em frente, porque a mente vai te levar para um lugar pior. O ego vai te levar para um lugar pior. E o único no rolê, capaz de perdoar, capaz de ter a temperança, capaz de ter o discernimento, é o coração. Então medita nisso da mesma forma como eu estou meditando, se eu deveria ali de repente restabelecer uma conexão, até estou pedindo ajuda para vocês aqui hoje. Nesse episódio é uma sessão de terapia, casos de família, e de repente vocês podem me dizer o que vocês fariam no meu lugar. Mas eu sinto que veio esse fluxo de emoção, de repente escrever eu sinto sua falta. Aí depois eu me perguntei se eu sinto a falta mesmo. Eu acho que eu já entendi. Eu acho que Deus é muito certeiro em tirar algumas pessoas da nossa vida e colocar outras. Enquanto a gente estiver insistindo em deixar umas pessoas na nossa vida, talvez a gente não esteja percebendo a importância e a presença dessas outras pessoas que estão chegando. Porque a gente está distraído, desviado, se questionando e lamentando que alguém quis ir embora. E eu acho que essa é só uma hipnose da gente querer ter as pessoas pra gente, da gente querer ser amado. É um desejo universal, né?
querer ser amado, pertencer. E óbvio que no meu contexto de vida isso remete à rejeição, mas até mesmo na internet, gente, no trabalho que eu tenho, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, eu sei que os trovões vão cair no meio do episódio e que talvez assuste você. Eu sei que tem temas que você gosta mais, tem temas que você gosta menos, mas eu tenho que estar aqui sendo a pessoa verdadeira que fala com o coração. Porque eu sei que tem valor nisso, mas durante muito tempo eu fui a pessoa que aprendeu a falar exatamente o que as pessoas queriam ouvir. E nessa tentativa cansativa e frustrada, eu fui esquecendo da minha própria voz. Eu fui esquecendo de quem eu era, eu fui me perdendo de mim. Até que um dia eu falei, eu preciso ter a coragem de falar o que eu tenho para falar e não o que as pessoas querem ouvir. E foi assim que eu fiz a transição para o comportamento, para a saúde mental, numa época em que as pessoas não queriam ouvir isso. Numa época em que trazer esses temas fez com que eu perdesse quase 100 mil seguidores no YouTube, inscritos na época, né? As pessoas não queriam. E tudo bem, gente, faz parte. Eu comecei lá falando de outra coisa, ensinando maquiagem. As pessoas queriam ver maquiagem. Quando a gente muda de ideia, muda de, enfim, a palavra, né, da moda, posicionamento, muda de nicho, muda de cidade. Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai concordar. Algumas pessoas vão deixar de se identificar com você, mas faz parte. Porque a pessoa que você foi um dia, a qual talvez essas pessoas tivessem se identificado, já não é mais a mesma. Mas você vai insistir em ser alguém que você não é mais, só para manter pessoas na sua vida. Por quê? Pessoas que de repente não se identifiquem. Pessoas que talvez nem torçam tanto por você mais. Pessoas que não se sintam pertencentes. Não. Então hoje, gente, eu tenho assim uma visão completamente diferente quando eu olho para essa jornada da internet e vejo que muitas vezes a gente tem que dar tempo ao tempo, porque as pessoas mudam e não é no nosso tempo. Da mesma maneira, quando eu transicionei dos tutoriais de maquiagem, da moda e da beleza para a área do comportamento e da saúde mental, e eu perdi muitos seguidores, muitas seguidoras por isso, dê tempo ao tempo. Anos depois, tivemos pandemia. Anos depois, estamos enfrentando uma crise na saúde mental mundial, especialmente aqui no Brasil, com os maiores índices de ansiedade. Até hoje, desde a pandemia, eu recebo mensagens de pessoas dizendo: Ju, parei de te seguir naquela época. Mas quando eu mais precisei de um apoio emocional, eu lembrei de você. Ou seja, você plantou e todos os dias você planta uma semente na vida de alguém. Vai germinar? Não sabemos. Mas se germinar, não é no seu tempo. Tudo depende do solo, tudo depende da quantidade de luz, tudo depende da rega. Tudo depende dos nutrientes, se esse solo está apto para fazer essa semente crescer. Não dá para a gente querer que cada sementinha germine mas espera, continua. Quando você reconhece o seu valor e tem a sua verdade pautada em quem você é, em quem você está se tornando, talvez essas pessoas que partiram no meio do caminho, talvez algumas voltem. Mas você tem que dar o tempo delas. E não adianta mais querer ser quem elas gostariam que você fosse. Porque nem isso vai fazer com que elas estejam na sua vida. Mas o que faz com que elas estejam na sua vida é, de repente, a admiração por você ter sido firme a quem você verdadeiramente é. Porque no fundo, poxa, como que a gente admira alguém? Por que a gente se apaixona por alguém? Às vezes a gente se distrai, né? Com a capa do livro. Mas quando os valores são semelhantes, é muito improvável que haja uma ruptura. Porque são esses valores que mantêm vocês próximos, são esses valores que mantêm uma afinidade numa relação. Então, não foi fácil naquela época da transição para o comportamento, para a saúde mental, ver tantas pessoas, assim,
batendo mesmo em mim. Do tipo, por que você tá fazendo isso? Quem é você pra fazer isso? Eu não tô aqui pra ver isso. Volta a ser quem você era. Mas eu escolhi continuar. Eu escolhi ser fiel a mim, porque aquela dor de ser a pessoa que queriam que eu fosse já não cabia mais. Não cabia mais. E eu um dia falei pra mim, não, chega. Eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir o que eu vim para fazer aqui. E a partir dali eu comecei a ter uma pequena compreensão de que se eu tô aqui nessa vida, se a minha alma tá habitando esse corpo, eu preciso mais do que fazer planos, é abrir espaço para que os planos de Deus sejam cada vez mais claros para mim e para que eu possa servir aos planos dele. E isso talvez te dê coragem para entender por que tem pessoas saindo da sua vida, por que tem ciclos sendo encerrados. Lembra que existem planos maiores. Vai da maneira como você consegue, mas segue em frente, segue o seu caminho e não um caminho que não te faz mais sentido, um caminho que te machuca, um caminho que te agride, um caminho que é tóxico. Simplesmente porque você entrelaçou a sua identidade com a identidade de alguém que já não faz mais sentido. Para nenhum dos dois lados. É difícil porque a gente se vê, né? Muitas vezes quando foi alguém que caminhou durante muitos anos do seu lado, a gente nem calculou uma vida sem essa presença, né? Mas existe vida sem essa presença. Eu digo isso para as pessoas que perderam alguém. Eu digo isso para as pessoas que encerraram um relacionamento. Eu digo isso para as pessoas que, de repente, se viram numa situação em que o tapete foi puxado por alguém que você nunca esperou. Se dê o seu próprio valor, segue em frente. Coragem. Coragem lembra que os planos de Deus são maiores. E talvez a melhor coisa que possa ter te acontecido é que essas pessoas tenham saído do seu caminho. Confia, continue e acredita. E na maior parte do tempo a culpa não é sua. E se a culpa for sua, que você tenha coragem, maturidade e discernimento de entender onde foi que você errou e como você pode acertar, ao invés de continuar repetindo os mesmos erros. Se você continua repetindo os mesmos erros, essas situações vão continuar voltando para sua vida até o momento em que você desperte, se melhore, se arrume, aprenda. Ô, meu bem, vai saber, pelo menos no que eu acredito, você vai voltar e voltar e voltar várias vidas para aprender. Ai, o bicho pega, minha amiga. Mas a gente tá aqui para olhar com coragem para o que precisa ser melhorado, para o que precisa ser feito agora. Assim seja, tá? Então eu quero até te convidar, se você não estiver dirigindo, porque eu sei que tem tanta gente que ouve podcast dirigindo. Se você não estiver operando máquinas, se você não estiver dirigindo, feche os seus olhos, respira fundo. E repete para você, eu não me abandono. Eu me escolho, eu não me abandono. Pessoas podem sair da minha vida. A vida pode mudar. As coisas vão mudar, mas eu não me abandono. E quando você sabe que você pode confiar em você, que você pode contar com você, a dor da perda é muito menor. Porque você sabe que, é o que eu sempre falo, né? Você não vai soltar a sua própria mão. E quem tá de mãos dadas consigo, sabe pedir ajuda, sabe receber ajuda, sabe que não precisa resolver tudo sozinha, essa é a verdadeira protagonista, não é vestir a capa da Mulher Maravilha e querer dar conta de tudo, isso não existe. Mas quem tá se dando a própria mão sabe a importância de se ajudar, de pedir ajuda e de que às vezes você não vai precisar resolver isso sozinha, combinado? Então, meu bem, Casos de Família está se encerrando nesse episódio. Se Jorginho voltará para a minha vida, não sabemos. Mas a verdade é que eu nunca desisti. E eu não quero ter no meu coração um sentimento de remorso ou de raiva. Eu não quero, não tenho. De verdade, eu não tenho. Se essa pessoa voltar, ela voltou, vai ser muito legal. Se ela não voltar, eu sei que eu fiz o que eu precisava. E eu fico muito orgulhosa de ter colocado um limite na minha insistência.
Aí eu acho que eu mudei meu próprio jogo, sabe? E de respeitar. Respeita. Já deu. Senão eu teria soltado a minha própria mão. Senão eu teria realmente me machucado muito mais em estar insistindo numa coisa que estava me consumindo e não estava trazendo ninguém de volta. Mas para alguém que perdeu fisicamente tantas pessoas, é difícil quando alguém em vida não quer mais estar lá. Mas acontece, minha amiga. Mas lembra? É olhar para quem importa, é olhar para quem te escolheu e para quem você pode escolher todos os dias, combinado? Não se deixa não desiste não, bora time, vamos juntas. Espero que esse episódio de alguma forma tenha levado um pouquinho de luz pro seu caminho e que você possa se jogar e maratonar mais episódios. Se esse faz sentido para alguém que você ama, manda ele pro Jorginho da sua vida. Aí ou vai dar ruim de vez a relação, ou de repente vai haver uma reconciliação. Aí você tem que medir o estágio que vocês estão. Se você ainda tá cativando o resgate do soldado Jorginho, se você ainda tá no momento pacífico de repente pedir desculpas por alguma coisa que você já saiba que você falhou. Ou se você tá ali como eu, não manda não, entendeu? Segue o baile, tá, minha amiga? É sobre. Um grande beijo no seu coração. Se você chegou recente, se inscreve no podcast, segue o canal, não sei onde você tá me vendo, ouvindo, avalia. E eu tô muito feliz. As nossas avaliações, gente, estão crescendo, tão maravilhosas. Vocês são incríveis, eu agradeço esse apoio. E bora, time, compartilhar para que mais pessoas se libertem dos Jorginhos de suas vidas. Um beijo, a gente dá risada, mas chora, entendeu? E aí vai falar, mas isso daí é desequilíbrio, não é não. A gente só tá deixando as emoções saírem, porque emoção parada adoece. Fim! Esse foi mais um capítulo de Casos de Família. Até mais!